Então, essa aqui é uma das questões do Enem de 2014 e tem como o enunciado o seguinte: na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Cada metro de altura do silo, a largura do topo tem. Para cada metro de largura de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. Então, com o enunciado já lido, né, da questão, a gente vai agora resolver ela, né? Para isso, a gente vai começar olhando as informações que a questão já nos dá. Primeiramente, a altura. Ele fala aqui que a altura é de 2 metros, ou seja, esse H equivale a 2 metros. Aí a largura de topo, que é esse Bzão, é 6 metros. Ou seja, Bzão, 6 metros. E 20 metros de comprimento, que vai ser C, né? No caso, esse C, que fica bem aqui do lado. Bom, o que a questão nos pede, no caso, é a... Cadê? Aqui, ó. O volume, que você vê que ele pede em metros cúbicos, então ele vai querer o volume do silo. Mas, para isso, a gente precisa olhar diferente para essa estrutura aqui, porque é um prisma trapezoidal. Então, a gente não pode olhar ele como ele está desenhado aqui, porque a base menor, a base de baixo é menor que a base de cima. A gente tem que olhar pelo trapézio, ou seja, o trapézio ele é virado como se essa fosse a base e esse aqui fosse o topo, porque senão não vira um prisma, é vai ser outra percepção, né? Então a gente vai ter que descobrir a área desse trapézio e multiplicar pelo C, que se a gente virar o C, ele vai virar a altura do prisma, né? Não vai deixar de ser a largura, no caso. Então, para calcularmos a a área do trapézio, a gente vai ter que usar aquela fórmula de área do trapézio. No caso, eu vou botar aqui área do trapézio é igual a base menor vezes base maior, ou mais base maior, vezes altura, dividido por 2. Então, a área desse trapézio vai valer exatamente isso. A base maior, a gente já sabe qual é 6 metros. Só que aqui ele fala que para cada metro de altura do silo, a largura do topo vai valer 0,5 metros. Acabei me confundindo aqui, mas porque essa é a parte mais confusa da questão no caso. Mas aqui ele fala, né, que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo. Ou seja, no caso eu tenho aqui 2 metros. Então se eu tenho 2 metros, a largura do topo, Bzão, vai valer 1 metro a mais do que Bzinho. Ou seja, se a largura do topo é 6 metros, a largura do fundo vai valer 5 metros, já que vai ser 1 metro a menos do que por causa da altura, né? Que foi a informação que ele deu. Então a gente vai ter aqui Bzinho, que é 5, mais Bzão, que é 6, vezes 2 dividido por 2. A área do trapézio ser igual a 11. E no caso aqui eu posso cortar, né? Porque é 2 vezes 2. Então a área do trapézio vai valer igual a 11. Então a gente já tem a área. Para descobrir o volume, deixa eu fazer aqui do lado, né? É facinho. O volume do prisma, a gente vai fazer a área do trapézio vezes a altura. A altura, no caso, eu já falei que é C, então vai fazer vezes 20. O volume vai ser 220. E aqui a gente entra na parte final da questão, que é: após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. Então aqui ele fala que 2 metros cúbicos, né?
2 metros cúbicos está para 1 tonelada. E já que a gente tem 220 metros cúbicos, a gente vai fazer 220 metros cúbicos está para, no caso, X, né? X toneladas. A gente tem aqui uma regra de 3 básica, né? Então a gente vai ter 2x igual a 220. X, então, é igual a 110, que é a letra A da questão.